Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Antes de tudo, eu quero agradecer a sua companhia e dizer muito obrigado a todos vocês que curtem, comentam, que compartilham. Vocês que também me seguem pelo YouTube e são membros do meu canal, que contribuem com um valor muito simples, mas muito significativo para ajudar esse canal a crescer cada vez mais. E se você que me acompanha aqui pelo YouTube, você ainda não é inscrito, se você ainda não é membro desse canal, seja membro, ajude para que a gente possa chegar a mais e mais pessoas. Abra agora a sua Bíblia, hoje a igreja celebra a festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 9, do versículo 9 até o versículo 13. Mateus capítulo 9, do versículo 9 até o versículo 13, que diz assim: Naquele tempo, Jesus ia passar quando viu um homem chamado Mateus, sentado no posto de cobrança dos impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele levantou-se e seguiu Jesus. Um dia em que Jesus estava à mesa de Mateus, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram sentar-se com ele e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus diziam aos discípulos: Por que motivo é que o vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Jesus ouviu-os e respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide aprender o que significa: prefiro a misericórdia ao sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, celebrando a festa de São Mateus, apóstolo e evangelista, nós somos convidados a pensar e a refletir como é grandioso o amor de nosso Senhor. Jesus que não vê a aparência, mas ele vê a essência. Ele não vê o que nós somos hoje, mas o que nós podemos ser. Quem ainda não assistiu à série The Chosen, existe uma cena lindíssima, que é exatamente o chamado de Mateus. E Jesus passa ali na frente da coletoria, e o autor foi muito feliz o modo como ele colocou o roteiro, ele escolheu os personagens. É muito interessante que quando Jesus chama Mateus, Pedro diz: Senhor, mas ele é diferente. E Jesus olha para Pedro e diz: se acostume com o que é diferente. Porque, de fato, ninguém podia imaginar que Jesus fosse escolher para ser um dos seus discípulos um pecador público, um cobrador de impostos. Já pensou se você conhecesse uma pessoa que foi comprovado que era um corrupto, que roubou, que desviou verba pública, era um ladrão, um corrupto, e de repente Jesus escolhesse exatamente essa pessoa para fazer parte do seu grupo? O que a gente iria dizer? Exatamente o que os fariseus disseram. Como é que esse teu mestre aí fica comendo com os pecadores? Mas entenda bem, São Francisco de Sales diz que é mais fácil a gente pegar uma mosca com a gota de mel do que com um barril de azeite. Ou seja, Jesus não estava com os pecadores para se corromper, mas Jesus estava com os pecadores para ganhar os seus corações, para fazer com que eles tivessem uma experiência profunda com o seu amor e a partir dali mudassem de vida. Como Mateus provou o amor de Jesus e mudou de vida. E não somente se tornou um discípulo, mas se tornou um evangelista, um santo. Meu povo, os planos de Deus são diferentes dos nossos.
Talvez se a gente fosse montar um time, um grupo de pessoas para poder evangelizar, nós iríamos escolher o melhor teólogo, o que reza mais, o mais perfeitinho, o mais santo, o mais puro, o mais piedoso. No entanto, Jesus escolheu os imperfeitos. Eu falo sobre isso no meu livro Discipulado dos Imperfeitos. Jesus escolheu aparentemente os piores. Escolheu Judas, interesseiro, escolheu Tomé, desconfiado, escolheu Tiago e João, que eram irritados, filhos do trovão, e escolheu um cobrador de impostos, um ladrão público. Mas por quê? Porque Jesus não olha somente o que nós somos, mas o que nós podemos ser. Olha para nós com um olhar de esperança, com um olhar de misericórdia. Abracemos esse amor misericordioso do Senhor que nos escolhe, apesar das nossas misérias. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus nos deu céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.